Então, olha, vou falar sobre a parada da célula boca. Eu peguei um dado antigo, né? Antigo para mim, assim, porque, assim, essa célula boca é muito antiga e tal, assim, assim, eles preservam e tal, mas ela funciona bem, né? Tá? Conta do recado aqui. A célula boca, ela faz discos para as rodas, né? A roda de aço tem o aro da roda e depois tem os discos, né? Que se solda no aro, né? Um ajuste lá e se solda nos aros, né? Então, a parte de disco é feita nessa maquinona aqui, né? E tem uns robôs aqui, tem um robô de entrada, um robô de saída, tem um alimentador dos blanks. Os blanks são chapas de aço mesmo que viram discos das rodas, né? E a célula é a máquina mesmo, o Boco. A Boco faz fresadoras, né? É uma máquina, é uma empresa que faz vários tipos de máquina. Então, essa máquina aqui, ela faz para isso, né? Aqui, caso 1, né? Então, a célula Boco produz disco, é um gargalo na linha de produção das rodas automotivas. A indisponibilidade para manutenção corretiva era muito alta, 20%, né? Então, com o objetivo de aumentar a disponibilidade da célula, foram coletados dados de parada para se realizar estudos de entendimento do problema. Então, esses dados, a gente vai fazer a seguinte pergunta, né? Esse PDSA, né? Esse Plan, Do, Study and Act, esse estudo, esse study, era o tempo total de parada está associado ao tipo elétrica, mecânica, os elementos célula, robô, ou a própria boco, né? Então, quem é o maior responsável, né? Tipo elétrica, mecânica ou os robôs, né? E a boco. Quais são os tempos médios e frequência de ocorrência para tipo e elemento de célula, né? Então, qual o tempo médio, né? E qual é o comportamento dos tempos de parada? Segue uma distribuição normal? Então, essa pergunta aqui, ela é a pergunta que a gente vai usar bastante o Minitab, né? Até aqui dá até para a gente fazer no Excel, né? Então, vamos aos dados que estão disponíveis. Tá aqui, deixa eu ver. Lá, quando vocês baixarem os dados, tem lá case 1, né? Eu devia ter colocado caso, né? Caso em português. Caso 1, célula boco. Vamos ver. Está no Excel. Então, veja, aqui eu tirei um pouco o efeito da data, mas são antigos esses dados. É só uma transição da data para a gente não caracterizar muito aqui. Mas eram dados antigos e a célula mesmo antiga, vamos dizer assim, mas ela registrava as paradas, né? E aqui o registro das OS, né? Poxa, parou e voltou. Mas só que eu não tenho, tem a data, mas eu não tenho a data que começou, a data que foi o dia, mas eu não tenho exatamente um minuto que começou a parada e o minuto que terminou a parada. Então, eu tenho uma dificuldade com esses dados, que eu não tenho os dois momentos, quando começou o evento, quando começou um processo, que é a parada, o pessoal vai fazer o reparo da máquina, né? E eu não tenho a data do que foi o retorno da máquina em operação. Então, não dá para fazer nada? Dá para a gente trabalhar no seguinte sentido. Eles têm lá marcar o turno que foi nessa data, então tem várias paradas esse dia primeiro, depois várias paradas, 3 paradas no dia 2, depois algumas paradas no dia 3, e eu tenho o tempo desta parada, né? Então, cada caso aqui nessa tabela, ela é uma parada, né? Cada caso é uma parada. E aqui eu tenho o que é a variável que foi colocada nessa célula cruzando o caso com a variável, né? Aqui está a variável. Então, a gente chama isso de base de dados. Essa é uma convenção que a gente usa, todo mundo viu dados estruturados já um dia, talvez. Quem não viu, saiba que dados estruturados são variáveis e casos, né? Então, a gente tem que determinar bem essa base é do quê? É base de paradas, é base dos casos de paradas. A gente sempre dá um nome para a base, olhando tentando descrever o que é um caso. Então, aqui um caso é uma parada deste dia 6, do dia
do dia 2, 3 e tal, né? Agora, nesta parada, em particular, nessa única parada que está na linha 2 do Excel aqui, foi do turno 2, teve 10 minutos, né? O motivo foi o robô desarmou, foi do tipo elétrica mecânica, estava na célula do robô, né? E aqui, só para juntar os dois, célula e tipo, se precisar, né? Então, assim, uma base simples, que quantos casos tem, né? Quantos casos tem? Eu vou dar end, setinha lá para baixo, eu tenho 371 linhas preenchidas, né? Então, portanto, eu tenho 370 casos, né? Desde... porque a primeira linha é o nome da variável, né? Se eu transformar em tabela, aí sim, ele já mostra total. Mas não vou transformar em tabela, que não é um curso de Excel aqui, né? Então, vamos lá para o fim. Até outubro, né? E aqui tem desde junho, tá bom? Bom, eu queria saber, então, o tempo de parada, né? Para cada tipo, né? Se é elétrica, eletrônica, robô, tal, e ou a pouco em si, né? Ou para cada motivo principal, né? Então, como é que eu faço para responder o primeiro pergunta do PDSA? Assim, o tempo de parada tá mais associado a qual coisa? O tipo ou a célula, né? Para isso, eu vou ter que fazer umas contas, né? Eu tenho que... o que me interessa, assim, o tempo de parada, é a soma do tempo de parada, né? Eu tive 23.797 minutos nesse período todo, né? Como é que eu faço para a gente fazer as contas mais rápido, assim, né? Fazer uma análise mais rápida no Excel, né? Então, aqui vai uma dica do Excel: inserir uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica, ela agrupa casos, né? E a gente vai estudar os casos agrupados, né? Então, essa é a boa ferramenta aqui do Excel, sensacional, a tabela dinâmica, muito usada no Power BI também, em todos os softwares que são de gestão, né? Sei lá, para construir dashboards e tal, é a tabela dinâmica, né? A tabela dinâmica resolve tudo para a gente. Se você souber bem a tabela dinâmica no Excel, funciona super bem, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O tempo de parada me interessa nesse caso. Eu vou colocar no cruzamento de colunas e linhas da minha tabela que eu vou fazer, né? Então, o tempo de parada, como a gente havia visto, a soma do tempo de parada dá 23.797, exatamente o que a gente viu aqui nessa soma, 23.797. Muito bem, agora eu vou colocar aqui, por exemplo, o motivo principal, desculpa, o motivo principal, vou colocar o tipo, se é elétrica ou mecânica, e a célula na coluna. Então, aqui ele já separa por, vamos dizer assim, contextos, né? Eu coloquei um contexto aqui, ó. Vamos separar pela boca e pelos robôs, né? Vamos separar elétrica e mecânica, né? Posso fazer até um gráfico aqui e ver o tempo total já graficado, né? Poxa, ó, tenho aqui o tempo separado por elétrica e mecânica e dos robôs e da boca. Olha, ficou bem interessante para a gente analisar, né? Esse aqui é quanto a soma total do tempo que ficou parado a linha por conta desses problemas, né? Então, eu tenho já, se eu colocar rótulos aqui, talvez seja interessante a gente colocar percentuais, né? Vamos colocar aqui percentual, né? Para a gente ver isso em percentual. Percentual do total geral desse período que a gente está analisando. Então, eu tenho aqui, olha, 53% do total, eu fiz do total, né? 53% foi da Boco, né? E mecânica, né? E depois elétrica tem da Boco também, então a Boco é bem forte, assim, responsável. E depois os robôs, né? 20% e quase 9% aqui, né? Então, assim, naturalmente a gente começa a perceber que mecânica é muito importante, seja do robô, seja da boca ou própria do robô, em seguida vem a elétrica, né? Bom, posso criar novas visualizações aqui, né? Talvez a gente possa
fazer o seguinte, é, vamos ver aqui, posso fazer uma análise já tudo junto, né? Com esses cruzamentos, né? Eu tenho aqui a célula e tipo aqui, né? Cruzamento. A mesma informação apareceu, né? A boco-mecânica e 53 e tantos por cento. Agora, se eu acrescentar aqui, ó, uma informação, né? A informação de quantidade, aqui é a soma do tempo, né? Se eu acrescentar uma informação, por exemplo, a quantidade de casos, né? Que eu tenho de cada uma. Eu coloco aqui qualquer célula que esteja completamente, vamos dizer assim, preenchida, já me dá a quantidade de casos. São 370 casos. Lembre-se que eu tenho 370 casos, tirando a primeira linha, né? Então, 370 casos, ela dividindo nessas condições, boca elétrica, boca mecânica, robôs e mecânica, robô mecânica, então está aqui dividido entre esses 360 casos. Então, aqui é a frequência, né? Frequência. Essa aqui é a frequência. As frequências aqui. Depois aqui é a soma do tempo, né? A soma. Tá aqui, soma do tempo de parada. Poxa, mas eu posso também tirar uma informação interessante, né? Então, aqui é a frequência. Eu vou colocar a frequência em percentual do total também, para a gente ver. Puxa, olha, então já tem aqui que compõe esse tempo de parada total, compõe a frequência. A frequência é a quantidade de paradas de cada coisa. Você vê que a elétrica da boca para mais do que a mecânica da boca, apesar de que a mecânica da boca ela consome mais tempo, né, no total. Por que será? Talvez pelo tempo médio, né? Então vamos colocar o tempo de parada novamente no nosso relatório. E aqui eu coloquei soma de tempo de novo. Se eu trocar aqui, mostrar como média, né? Média, ele vai me dar já o tempo médio. Então, eu tenho aqui o tempo médio de parada, né? Então, veja, tem as frequências, o tempo médio e o tempo total. Eu já sei que a mecânica é muito importante, mas vamos analisar esses dados aqui de um outro jeito, outra visualização, né? Talvez uma visualização dupla aqui seja interessante, ó. Vou colocar aqui de lado, vou mostrar para vocês aqui essa visualização. Então, eu procuro, quando eu faço análises, procuro fazer uma boa visualização, né? Aqui vamos chamar de motivo, vamos dizer assim, motivo geral, né? Geral, motivo e local geral, né? E aqui frequências, eu posso colocar em percentual, para a gente olhar a frequência em percentual. A média, porque assim, eu não estou me interessado no total, eu já fiz, já vi que o mais importante aqui é a boca. Eu só quero analisar um pouco mais por que a boca está lá como muito importante, né? Vou colocar a média aqui como um valor, né? Então, assim, eu tô vendo aqui, ó, em média, ela para 150 minutos quase, né? Puxa vida. Por isso que ela ganhou disparado aqui. Então, ela tem uma boa participação, né? Vamos fazer o seguinte, fazer gráfico, né? Eu gosto de fazer gráfico. Então, assim, ó, no eixo X, eu coloco as frequências. No eixo Y, eu coloco, por exemplo, o tempo médio. Um gráfico simples. Vou chamar aqui essas duas variáveis para colocar num gráfico de dispersão. A gente entender melhor nossos casos, né? Tanto faz aqui. Então, poxa vida, apareceu esses 4 pontos, os 4 pontos aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, no rótulo de dados, vou especificar melhor esse rótulo de dados, vou colocar valor a partir da série aqui, vou colocar quem são esses casos aqui, né? Que mostram no gráfico de frequência. Então, assim, um bom gráfico, assim, gerencial, vamos dizer assim, né? Para responder a pergunta inicial do nosso PDSA.
né? Olha que interessante. Aqui, se eu colocar aqui títulos, né? Aqui, isso aqui o que que é? Então, é a frequência, né, de ocorrências, né? Estou fritando dados, é assim que a gente começa a olhar para os nossos dados. Então, eu quero fazer só um início, assim, para vocês perceberem que muita coisa a gente faz no Excel, já tem algumas ideias, não precisa de uma ferramenta muito importante, né? Mas a tabela dinâmica já ajuda muito a gente. Então, isso é o que eu queria deixar claro para vocês, né? Nem tudo a gente precisa de um software parrudo de estatística, né? Aqui eu tenho, então, seguinte informação, né? O posicionamento quanto a frequências e tempo médio de cada um desses problemas, né? Então, a boco elétrica, ela quebra toda hora, vamos dizer assim, né? Ela tem bastante frequência, vamos dizer assim, né? Ela quebra muito, né? A boco em si, na parte elétrica e eletrônica, né? Depois, na parte de robôs, vem em segundo lugar em termos de frequência. Aí vem a boco mecânica, né? Então, a parte mecânica, ela tem menos frequência do que a parte elétrica. Porém, o tempo médio de reparo, cuidado, é de parada aqui, mas foi o reparo, né? Assim, o tempo médio, vamos colocar aqui de reparo, né? Ou aqui, tempo de. Aqui cuidado, é tempo, frequência versus tempo de reparo. O tempo de reparo ele vai ser muito grande aqui, bem maior, da boca mecânica. Então, aqui já dá um painel para a gente falar, puxa, é importante a gente trabalhar com a parte mecânica em termos de tempo médio, né, de reparo, né? Então, olha, são parecidos os tempos médios da boca elétrica e eletrônica para boca e robô. Tem alguma diferença, sim, de 95 para, poxa, 150, e a gente vai ver agora nas análises dos nossos dados no Minitab, né? Agora eu vou levar para lá e entender esse tempo, né? Esse tempo médio, como ele é distribuído, né? Não o tempo médio, mas como o tempo efetivo de cada parada ele tem de distribuição. Então, já sei agora que é importante, talvez, dividir os meus dados entre elétrica e mecânica, né? Então, vamos aos dados. Então, agora, eu vou fazer a segunda parte do nosso PDSA, lembrar do nosso PDSA. Quais são os tempos médios e frequências para tipo e cada célula? Então, já respondemos esse, né? Como é que é o tempo total, que é a soma dos tempos. Os tempos médios e frequência já respondemos, já entendemos um pouco melhor a situação. E agora nós vamos para o terceira questão aqui aberta, que é assim, poxa, como é a distribuição desses tempos? Para isso, agora eu vou levar esse material para o Minitab. Antes disso, posso até tentar no Excel fazer um gráfico agora do nosso tempo de parada, como um histograma, né? Via histograma do Excel. Ele não separa, né? Opa, nem funciona, nem funcionou aqui. Que engraçado, deixa eu ver aqui se não funciona mesmo. Nem funcionou, preciso fazer na... Ah, não, funcionou. Fiz alguma coisa errada. Olha, esse aqui é o histograma. Agora, aqui eu já tenho noção da distribuição desses tempos. Ó, tem 10, tem 16, tem 110, 112, 175. Então, essa distribuição tá assim, ó, de 4 a 67 e tal. Olha como é ruim, né, o Excel para fazer gráficos estatísticos, né? Apesar de a única informação que eu tiro aqui é que tem uma cauda à direita, né? E tem uma grande concentração aqui até 67 minutos, né? Então, mas olha, a cauda não tem nada a ver com a normal isso aqui, né? Então não é tempo normal, né? Então já, pelo menos assim, não é normal. Isso aí eu já sei, né? Agora, como eu faria talvez se desse tempo, eu faria até acho que vai ter tempo. Eu vou fazer um histograma mais controlado, né? Vou fazer pela tabela dinâmica. Eu pego o próprio tempo de parada, coloco aqui no eixo X do meu gráfico,
e ele não está agrupado, eu tento agrupar conforme a gente já viu até, né? Vou agrupar até, vamos dizer assim, uns 200 ali, que estava vendo naquele gráfico anterior. Claro que eu quero sair do zero, e aí vamos agrupar talvez de 10 em 10, acho que vai ser muito, talvez de 20 em 20, não sei, vamos ver. Eu agrupei meus dados. Ele, claro que ele colocou uma categoria, uma faixa. Aqui são faixas de tempo, então ó, vamos conferir de 0 a 19, 20 a 39, 60 a, ó, pulou uma faixa de 50 a 59. Ah, 59 a 60. Então, 60, 80, foi de 20 em 20. Desculpa aqui a minha ignorância aqui. Porque eu estava pensando em 10, mas aqui é de 20 em 20. Então, tá certo. Então, ele tem todas as faixas aqui. Então, eu vou fazer o gráfico, simplesmente o gráfico de barras aqui, né? E dá uma cara do histograma. Cuidado que aqui o 200 ele acumulou todos os casos acima de 200 minutos, né? E para mostrar como se fosse uma variável contínua, né? Importante vocês fazerem talvez um pequeno espaço entre as variáveis, talvez 5 aqui, para dar a ideia de continuidade, né? Do histograma, né? Eu vou tirar esse zero daqui, que não interessa. Então, aqui, ó, ele vai começar do zero, etc. Poxa, eu posso ver esse tempo aqui, como ele é para cada motivo, tipo, colocar um filtro aqui, como é o histograma, né? Como é o histograma para cada tipo, né? Elétrica e mecânica. Vocês estão vendo eu fazer histograma bem na mão, né? Olha, para elétrica, ele tem essa característica, para mecânica, ele tem outra característica. Então, eu fico. Olha, mecânica, interessante, tem bastantes casos acima de 200, né? Por isso o tempo é maior, né? Então, veja, eu estou tentando fazer uma análise e realmente o Excel puro, assim, ele é muito, muito limitado, né? Então, aí, ó, aí eu desistiria e falar, vamos lá para o Minitab. Vou pegar essas variáveis todas, Ctrl C, e vou levar para o Minitab, para a base de dados do Minitab. Então, o Minitab já é um software que tem de estatístico, como todos eles, praticamente, que ele trabalha com bases de dados. A ideia é, sempre ele entende como casos e variáveis, né? Então, essa ideia do Minitab. Aqui eu já vou fazer os histogramas, talvez, só para a gente entender. Tem gráficos de histograma, né, como eu fiz agora, pouco do tempo de parada. Ele já vai dar um gráfico para a gente um pouquinho mais arrumado, né? Olha lá, já melhor que o Excel nesse caso, né? Qual é a variável que está falando aqui? É o tempo de parada. Vamos tentar ver se o tempo de parada ele é normal, né? Vou para o gráfico de distribuição aqui. Tem vários lugares aqui, né? Gráfico de probabilidade é aquela técnica para a gente perceber se é normal, né? Eu vou fazer o único aqui, por exemplo, tempo de parada, e vou ver se é a distribuição normal. Claro que não vai ser, gente, não vai ser por causa da cauda. Ele vai tentar ajustar a média de 64, desvio padrão de 129, e vai produzir essa aberração. Não é gráfico, não é uma distribuição normal. E por que eu estou procurando aqui em gráficos? Primeiro, olha, muito importante isso que eu vou falar agora. Eu posso usar gráfico de probabilidade para quando eu tenho dados completos. Aqui não tem nenhuma situação em que eu tenha dado censurado aqui. Né? Aqui os meus dados estão completos. Toda a parada eu tenho qual é o tempo que ela terminou. E não tem assim, olha, ela durou pelo menos 10 minutos. Não, ela durou 10 minutos, né? Então, não tem uma variável aqui falando, olha, essa aqui censurou, essa aqui não censurou. Então, não tenho dados censurados aqui. Então, eu estou trabalhando com qualquer... Não preciso ir lá exatamente em confiabilidade para saber, né? Então, veja, aqui eu já digo, não é normal esses meus dados. Eu posso procurar outra probabilidade aqui. Vamos ver aqui se a distribuição ela é normal, mas só que vamos ver o seguinte, ó. Talvez não seja normal porque dividiu em dois
dois tipos de origem, que é mecânica e elétrica. Então, eu posso fazer um gráfico de probabilidade múltiplo, talvez por mecânica e elétrica, o tipo, né? Então, ele vai fazer dois, ó. Mesmo assim, olha, não deu normal, porque, olha, tá bem, apesar de estar, se você melhorar essa visualização em termos de eixo X, né? Ele não vai dar para a gente, para ficar uma curva bem fora da linha reta, né? Mas aqui a gente já sabe, poxa, parece que os tempos de mecânica são maiores, né? Porque, olha, ó, tempos de paradas maiores aqui no eixo X, né? Tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, só para te ver se a gente consegue fazer uma visualização bem mais aguçada aqui. Vamos colocar um mínimo aqui, só para a gente ver essa curva. Fazer o contrário. Ó, tem um jeito aqui no Minitab, deve ter, não é? De fazer isso, o múltiplo, em gráficos separados. Vamos ver se dá. Em painéis separados. Vamos ver se ele funciona isso. Não, não funcionou. Então deve ter alguma outra funçãozinha. Vamos lá na mão mesmo, só para a gente ver esse mínimo aqui. Eu vou colocar quanto, hein? Vamos ver aqui, vou colocar menos, sei lá, não é, eu posso colocar zero mesmo, né? Menos 10. Porque, olha só, a função normal, ela passa do negativo. Olha como é ruim nesse caso, né? Eu vou colocar só 250 no máximo, para a gente ver o que está acontecendo. Olha como a gente vê claramente que elas não são normais, ó, apesar da escala que a gente estava vendo que estava ruim. E os dados são positivos, né? Tempo de parada é positivo, e a normal quer modelar como se estivesse negativo. Então, é um absurdo modelar isso como uma variável normal. Então, vamos tentar modelar com outra variável. Vou até já colocar aqui, por tipo, já que já tem uma diferença importante, eu vou modelar por máxima verossimilhança aqui, que ele vai buscar. Vamos colocar a famosa Weibull, né? Vamos ver se a Weibull funciona aqui. Olha, que pena. Então, a Weibull também não funciona aqui, né? Apesar de ela estar melhor que a normal, né? A Weibull já nos diz, assim, não tá muito adequado. Como é que eu faço para ver todas as variáveis ao mesmo tempo, né? Eu vou em confiabilidade e sobrevivência e vou fazer uma análise de distribuição, censurado à direita, se for censurado, né? Agora, tem até não sei se vocês estão vendo aqui, né? É um ponto de interrogação. Qual é a distribuição? Vamos identificar a distribuição. Vamos colocar o tempo de parada, já vamos ver por tipo, por exemplo, só para a gente mudar um pouco o trabalho aqui. Vamos ver, ó, a Weibull, a log normal, a exponencial. A gente já viu que a normal não é. Vou trocar a normal por uma log logística, talvez. Log normal a gente não viu. A Weibull a gente viu um pouquinho. Exponencial, talvez não seja exponencial. Pode ser exponencial, vamos ver. Então, tem censura? Não tem censura. Não coloco nenhuma variável aqui na censura. Então, são dados completos que a gente chama. Então, aqui o que ele vai fazer? Ó? Ele vai fazer todo o ajuste. Isso aqui seria muito, assim, complexo, vamos assim, fazer no Excel. Ele já ajusta. Já me deu o Anderson Darling para cada uma das distribuições. Eu já vi que a log logística é uma boa candidata. E aí eu vou ver os gráficos. Ó, log normal, pareceu um pouquinho melhor. Está melhor que a Weibull, olha só. A gente já tinha visto que a Weibull não funcionava muito. A log logística tem entorta um pouco, né? A gente pode perceber nesses dados que eles têm bastantes, abaixo de 10 minutos, é como se ele marcasse o mesmo valor, assim, tem muito dado, talvez essa máquina, ela não tenha resolução suficiente para saber quantos minutos foi, abaixo de 10 minutos. Por isso que tem, dados reais são assim mesmo, né? Dados reais é o que que foi medido. Então, vocês percebam que tem muitos casos empilhados aqui
que ele vai colocando com o percentil diferente, mas é o mesmo valor de tempo aqui, né? Então, ele começa... aqui eu percebo já que são dados de verdade, porque tem pouca resolução na hora de marcar o tempo. E veja que em 10 minutos mesmo, ele tem um vício aqui também. Então, ele concentra muitos dados em 10, né? Então, a log normal me pareceu bem interessante para esses dados aqui. Então, eu vou ajustar uma log normal. Poderia separar, né, os meus dados também. Poderia separar meus dados. Esse é o worksheet aqui, que é meus dados originais. Eu vou separar em mecânica e elétrica. É muito diferente, né? Então, dividir a worksheet. Talvez vou dividir por tipo, né? Então, eu criei agora duas worksheets, duas pastas, como se fossem pastas do Excel. Uma para o tipo, qual é esse aqui? Deixa eu ver. Esse é o tipo... opa, dá para ver? Esse aqui, bom. E esse é o tipo, é só olhar aqui, né? É o tipo elétrica, né? Tá bom? E esse aqui é o tipo mecânica, tá bom? Tem dados para vocês brincarem também sobre motivo principal, se vocês quiserem ver, mas não é o foco desse nosso curso. Vamos ver tempo de parada, né? Vamos olhar para a mecânica primeiro, e a gente agora tem a mecânica da Boco e tem a mecânica dos braços, né? Do robô, né? Então, vou fazer a mesma busca da distribuição. Vamos buscar a nossa distribuição que mais se adapta, mais cola nesses dados. Estou olhando para mecânica, né? Então, eu vou pegar o tempo de parada, já está pronto aqui, né? Vou dividir, em vez de por tipo, que não tem mais tipo nesse caso aqui, eu vou dividir pela célula, para a gente entender o que acontece com cada uma das células. Já vou ver log normal, exponencial, etc., que está aqui. Poder usar todas as distribuições, viu? Aí vai ter um panorama geral. Vamos fazer isso. Sem censura, né? Muito bem. Ó, cuidado aqui, já dá um warning para a gente aqui, ó. Usar a distribuição Weibull 3 parâmetros tem a matriz de variância e covariância para estimação, né? Ele não existe, então não usaria 3 parâmetros. 2 parâmetros da exponencial também não, ele não vai ter essa matriz, então já descartaria por conta desse motivo, né? Então, 3 parâmetros e tal, pode esquecer, né? Agora, olha só, a log normal tá parecendo muito útil aqui nos nossos casos, e esse aqui é o caso de Boco, né? Nós estamos olhando para a Boco, depois a gente vai ver robô. Aqui eu tenho, então, tabela de mean time to fail, aqui deve ser a between fail, aqui, porque aqui é tempo entre paradas, né? Desculpa, aqui não é tempo entre paradas, não, isso aqui é tempo to repair, aqui deve ser mean time to repair, né? Então, assim, eu estou usando a técnica para MTTF, que é mean time to fail, para modelar dados de reparação. Aqui, quanto menor, melhor, né? Porque tem dados de falha, quanto maior, melhor, né? Então, aqui tanto faz, porque é a mesma origem do conhecimento. Eu quero modelar dados de tempo, né? Então, para os robôs, teve o mesmo problema com a Weibull, a exponencial, tudo 3 parâmetros. Então, se tiver 3 parâmetros, eu não quero usar. A log normal perdeu um pouco de AD, né, que é o Anderson Darling, mas ele é talvez o menor aqui, né, fora as 3 parâmetros, né? 3 parâmetros sempre ajusta melhor. Vamos ver os gráficos? Vamos ver os gráficos, né? Então, aqui ele vai colocar alguns gráficos de todos eles, né? Olha lá, a log normal. Veja que a Boco está mais parecidinha com a log normal, que a Boco é o primeiro aqui, é 0,88, 0,89, o Anderson Darling. Anderson Darling é um critério, quanto menor, melhor, mais aproximado da reta fica, tá? Vocês estão percebendo isso? Então, aqui eu olho um pouco o Anderson Darling. Ele piora para 1427, no caso, o robô. Então, ela não fica tão boa assim, mas ela é melhor do que o Weibull, né? E qualquer Weibull.
ela é melhor do que a log logística, talvez? A log logística deu razoável aqui, né? Então preferiria a log normal. Então eu tenho aqui tempo de reparo via uma log normal. Perceberam? Então é assim que eu vejo como funcionam os nossos dados. Então, assim, eu cheguei. Vamos ver outras distribuições aqui. As três parâmetros, como ficam bem melhores, mas aí ele está chutando aqui alguma coisa, que ele tá, a matriz de variância e covariância não está não tá adequada, então não funcionou bem. E aqui tudo, três parâmetros está meio perigoso, né? A exponencial, que seria até uma boa distribuição conceitualmente para esse caso, porque em princípio um tempo não depende do anterior, mas ela se mostrou mais ou menos, né? Então ficaria com a log normal, né? Aqui as distribuições que admitem valores negativos, né? Essa aqui não dá, né? A logística, a normal, menor valor extremo. O menor valor extremo também admite a Gumbel, né? A Gumbel não funcionou nesse caso, ela não funciona muito bem para esses casos, né? Tá bom? Muito bem, então, grosso modo, vamos resumir aqui, a gente sempre usa, né? Vou de novo aqui, só para vocês verem o caminho, né? Confiabilidade, análise de distribuição, vou perguntar quais identificação das análises de distribuição. Grosso modo, eu sempre procuro pela Y, log normal, exponencial, não, exponencial, log logística, pode ser, deixa eu ver. São as que eu mais procuro, assim. Geralmente a log logística vai dar parecida com a log normal, então eu gosto mais da log normal por conta do teorema central do limite, como eu falei anteriormente, né? Para sem censura, eu poderia buscar uma a uma lá atrás, né? Então aqui eu já tenho as quatro juntas, né? E aí funciona bem, né? Agora, eu escolhi a log normal, então vamos trabalhar com a log normal aqui para a gente já olhar para a distribuição. Vamos ver a visão geral dessa distribuição. Tempo de parada por variável célula. Não, célula, tá certo? Agora estou dividindo por célula. Ele já busca, ele fala, vamos usar o AIBO, né? Mas eu aqui, nesse caso, não é tempo de falha, é tempo de retorno, né? Tempo de retorno. Então, vou usar a log normal aqui, sem censura. Ele vai trazer vamos dizer assim, funções que depois nós vamos ver na parte de falha, né? Então, aqui a gente despreza a função sobrevivência, a função falha. No fundo, eu quero ver essas duas distribuições. Veja como o robô ele tem uma distribuição de tempo menor. Ó, essa parte vermelha aqui, ele tem um tempo menor do que a Boco em si. A Boco demora um pouco mais para voltar, né? Isso aqui é tempo de retorno. Por que eu estou vendo isso? Porque na linha do tempo de parada, o tempo menor qual é? É da Boco, que é a curva que está à esquerda, né? A curva que está à esquerda é a que tem tempo menor. Como a gente já tinha visto no Excel. Aqui, ó, robô. Isso aqui é mecânica? É mecânica, né? O elétrico, deixa eu ver. Isso aqui é tempo de mecânica. Tempo mecânico. Então, tempo mecânico é menor do que a da Boco, né? Dá para ver isso aqui. Então, ó, tempo mecânica, o tempo médio está aqui. O tempo do robô é menor, tá? Que é da Boco, né? Então, está aqui os tempos médios aqui, tá certo? Então, é por isso, são duas distribuições aqui de tempo. Então, se você quiser modelar essas distribuições, esse é o exercício. Estou usando esses dados para vocês verem como é modelar tempo até um evento, que aqui o evento é tempo até ela voltar a funcionar, né? Tá bom? Então, aqui é um tipo de tempo que quanto menor, melhor, certo?
Muito bem, fizemos esse pequeno trabalho. Agora, eu poderia destacar alguns elementos dessa análise. Onde a gente tem aqui? Vamos fazer isso aqui, ó. Eu queria algumas saídas interessantes que tem no relatório aqui. Quando nós fizemos análise de distribuição, vamos ver aqui, acho que sim. Análise de distribuição paramétrica. Vou fazer o tempo paramétrica, porque tem nossas distribuições por variável célula. Então, estou fazendo só da mecânica aqui. O Weibull, vou passar para log normal, que é aqui a melhor, trabalhamos juntos, né? Aqui gráficos, tem gráfico de probabilidade, tem o gráfico de sobrevivência acumulado de falhas, gráfico de taxa de falhas, isso aí vai usar só mais tarde. Mas eu queria ver as saídas aqui, ó. Aqui ele fala, para a célula BOCO, né, valores não censurados, todos eles, então, todos os valores, não tem censura, né? São dados completos, né? O método vai ser por máxima verossimilhança, que é um dos métodos mais importantes da modelagem estatística. E aqui ele estimou, de novo, a log normal tem os parâmetros dela, 4, eu até vou anotar. Vocês anotariam 4, 23, ou pode ser 22 mesmo, o que vocês quiserem. Depois escala, aqui é local, é de locação que a gente chama. Escala deu 1,24, isso é para a parada a boco. Eu estou anotando isso, para mostrar para vocês a distribuição. A boco. Que mais aqui eu tenho? Eu tenho os percentis, ó, eu tenho para a boco, né? Para a boco, tenho essa estimativa, né? Para essa estimativa, eu tenho o tempo médio é de 148, conforme deve ser parecido com esse tempo que a gente viu aqui, né? Claro. Professor, Pois não? como o Minitab identificou que, e como ele sabe que não tem dado censurado ali? Na planilha tem alguma Porque, coluna que a gente faz? boa pergunta, porque né, quando eu pedi a análise, né? Eu pedi a análise aqui, foi aqui, ó, a análise da distribuição paramétrica, eu nem cliquei em censura. Tem censura? Não tem, ó. Eu não usei nenhuma Ah, tá coluna bom. para censura. Depois, Ele já ó, entende que não tem nenhum. então, eu falei, ó, não tem censura esses dados. E esses dados não têm realmente censura, não tem nenhum dado que, assim, a gente ficou, viu até certo ponto, olha, eles trabalharam uns 20 minutos, depois eu não sei quanto foi o tempo mais que voltou a máquina, entendeu? Aqui é o tempo exato que voltou a máquina, entendeu? Então, eu não tenho nenhum Perfeito. caso que tem censura. Boa pergunta sua, muito boa. Então, ele sabe, ó, você não botou nada lá, não tem censura. Se você fizer isso com dados censurados, você perdeu sua análise, vai ser ruim, a sua análise vai dar tudo errado. Assim. Então, dados com censura é que aqui, a beleza desse procedimento aqui, dessa análise que foi feito, é que dá para fazer a estimativa por máxima verossimilhança levando em conta os dados com censura. Por isso que está todo ele aqui armazenado em vários procedimentos. Você viu que eu posso, para dados completos, eu posso até utilizar outros procedimentos, o próprio gráfico de probabilidade. Então, não tem problema, vamos dizer assim, é que eu estou usando essa ferramenta para isso. Até em cartas de controle, deixa eu ver, deve ter ferramentas da qualidade, tem também ó, a identificação da distribuição. Você pode até identificar, mas na ferramenta da qualidade não se fala em censura, porque aqui você está procurando a distribuição, por exemplo, de variáveis numéricas quaisquer, não de tempo, tá certo? Então, não tem censura, né? Aqui, dados de censura é só para tempo mesmo. Tempo, muitas vezes você acha que você só tem o dado até um certo momento, depois continuou sobrevivendo, mas você não sabe quando falhou, né?
Geralmente Então, essa é a ideia. De vida, né? Tempo de vida. Então, aqui o professor Marcelo, ele falou muito sobre isso e tal, ele já trouxe para vocês, uma bomba, eu lembro que eu vi no vídeo dele, trouxe a bomba, já trouxe estimativas da Weibull. Aqui eu estou mostrando para vocês como se gera a estimativa dos parâmetros de locação em escala da Weibull, da log normal, esse tipo de coisa, né? Então, essa é a diferença do meu curso com o professor Marcelo. Então, aqui, ele já me dá o tempo médio. Agora, tem o desvio padrão, aí é da Weibull, não é talvez o desvio padrão dos dados, mas ele traz a mediana calculada pela Weibull aqui, né? Ele traz o primeiro quartil, o terceiro quartil, ou seja, 25%. Aqui, ó, o tempo de reparo, 25% dos casos estão abaixo de 29 minutos. Então, um quarto dos casos estão abaixo de vamos dizer, 30 minutos. Em meia hora, eles só resolvem, 25... Isso aí alguém poderia se assustar. Falei, meia hora para vocês fazerem aí, vocês não resolvem aí, entendeu? Então, e só 25%. E o terceiro quartil, 75% dos casos, eles resolvem em 158. Isso foi tirado desse modelo de distribuição. Aqui tem os percentis mais específicos, ó, 25. Não tem, né? Aqui era 30, né? Ó, tá entre. Ele não deu exatamente, ó, de 30 e. Ele só deu de 30. Então, percentil 30, que é 30% dos casos, estão abaixo de 35 minutos, 36 minutos. Por exemplo, qual é o valor de tempo que eu já resolvi quase tudo? Quase tudo é o quê? 95% dos casos. 527 minutos. Ô, louco, então, poxa, e qual é o valor de tempo em que eu resolvo 50% dos casos? 68, né? Esse 68 é justamente a mediana. Mediana, 68, 69. Então, essas tabelas de percentis ajudam muito a gente nos localizar, né? Essa é as características da variável. Como eu anotei esse caso aqui, anotei esses parâmetros aqui, ó, eu posso fazer até brincar, assim, de fazer cálculos, né? Da distribuição de probabilidade, né? Eu quero fazer cálculos, visualizar probabilidades, né? Eu já sei que ela é log normal, então o modelo que a gente escolheu é o log normal, tá? Achei. O log normal com parâmetro de locação, eu anotei aqui 4,23, e parâmetro de escala é 1,24. E eu quero calcular, por exemplo, assim, qual a probabilidade, né? Vou definir valor de x, né? Ou a probabilidade mesmo, assim, pode ser assim, quero calcular esta probabilidade aqui, né? Aquilo que a gente viu, qual a probabilidade, né? Aí é a probabilidade. Qual a probabilidade que eu tenha, sei lá, vou colocar aqui, 70% dos casos resolvidos, né? Então, qual é o valor de X de tempo em que 70% dos casos são resolvidos? Olha lá, ele já está me mostrando, é 131 minutos. Eu tenho já 70% dos casos resolvidos. Essa é a distribuição, a gente está acostumado com a distribuição normal, fazer esses cálculos de probabilidade, daquelas tábuas de probabilidade, aquela coisa toda. Aqui já é a tábua de probabilidade para essa distribuição que a gente já sabe, é do boco mecânico, né? Da boco mecânico. Então, eu posso fazer meu gerenciamento, vamos dizer assim, a partir desse conhecimento. Então, assim, claro que falta muita coisa para a gente resolver os problemas, né? Dessa questão. Mas isso é a parte de entendimento, medição, né? Como você pode perceber uma distribuição, né? Então, essa aqui é a minha distribuição teórica desse gráfico de histograma que a gente fez anteriormente aqui, né?
Quero ver aqui, tempo de parada. Aqui eu precisaria por variáveis, né? Aqui eu tenho o célula, né? Olha lá. Daboco. Essa distribuição aqui, que vocês estão vendo, de 0 a não sei quanto, ela foi modelada por nosso modelo log normal. Então, eu tenho já uma informação importante aqui do meu processo, tá certo? Agora, outras informações são importantes, né? Se o processo está estável, se não está, aí outras ferramentas que a gente procura utilizar. Agora, vou deixar para vocês a informação aqui. Qual seria a distribuição? Então, onde estamos? Qual seria as distribuições, né, para o tipo elétrico, mecânico? Então, essa aqui ficaria como um exercício para a turma aí. A parte de elétrica para vocês trabalharem, tá certo? Então, eu fico por aqui. Nesse case aqui, já respondemos as primeiras perguntas do PDSA. E aí, quais são as próximas? Eu já descobri, por exemplo, a parada de mecânica muito importante, da Boco, já modelei a distribuição para a Boco. Eu poderia perguntar agora por que está tão alto esse valor da mecânica Boco, seria um foco muito importante, né? Os dados podem mostrar isso? Talvez, se eu começar a perceber nessas variáveis, né? Aqui, das paradas corretivas, né? Eu posso fazer um gráfico olhando por quais motivos se parou com um valor maior, né? Então, aqui eu volto para o Excel, insiro tabela dinâmica, vou trabalhar com o motivo, com a célula tipo aqui, né? Vou filtrar aqui, que eu quero entender as paradas de mecânica da Boco, né? Então, vou entender um pouco melhor a parada de mecânica da Boco e vou começar a fazer uma exploração de motivos, o motivo principal, né? Puxa, mas são vários motivos, né? Então, talvez a gente tenha que agrupar máquina entregue e tal, porque tem um monte de motivos que importantes. Mas todos são importantes, né? Vamos contar casos aqui, por exemplo, né? Então, quais são as maiores frequências aqui? Do maior para o menor? Ixi, mas ele está muito espalhado, né? Olha só. Então, aqui eu preciso fazer um tratamento, eu passo para um próximo PDSA, né? Que eu falo assim, olha, vamos tratar essas informações, falando se é o eixo, se é a máquina, etc., o cartucho, vamos agrupar esses casos por algum conhecimento da turma, né? Olha quanta informação eu tenho aqui, eu posso pegar talvez uma inteligência artificial para fazer isso, mas é melhor pegar a turma toda lá que conhece as máquinas e tal. Falar, olha, pessoal, é muito importante o tempo da boca mecânica. Tem muitos motivos. O que eu faria? Vamos agrupar alguns motivos que são mais importantes aqui. Então, eu agruparia, faria um novo PDSA estudando só os motivos. Posso até ver, assim, se tem algum motivo muito aberrante aqui, que é o motivo que deu aquelas caudas, né? Vamos configurar aqui, contagem de motivos. Cadê a lista de dados? Da tabela. Eu, em vez de contar motivos, eu vou fazer a parada aqui e vou... ele está contando, né? Então, eu vou fazer ele mostrar como sem cálculo e a soma, né? A soma, porque tem dois casos, né? Então, posso perceber aqui já, né? Não é muito útil ainda essa informação, porque está muito espalhado em termos de motivos, mas o eixo travado aqui, ele já deve ter dois motivos, né? Tem 900 minutos, olha, onde demorou mais, né? Eu posso entender
os grandes, assim, perdas de tempo, né? Desarmou por eixo, não sei o que, tarará, e depois eu posso agrupar motivos que sejam, poxa, muito, o tempo é muito baixo, né? Nesses tempos muito baixos, vamos ver pela média aqui, que eu fiz a soma, né? Vamos ver pela média. Os tempos muito baixos, e aqui tem os tempos altos, né? Posso começar a entender por que que parou nesse caso e por que que demorou tanto, né? E também não posso esquecer da quantidade de paradas de outros motivos, por mecânica, que está atrapalhando o nosso processo aqui, né? Então, aqui é um outro PDCA, tá certo? Então, essa é a ideia de trabalhar PDCA. Você faz uma análise, aí engata numa outra análise e vai tentando buscar mudanças, né, que sejam melhoria. Então, assim, o que eu sempre digo, assim, desde o início lá, botei o modelo, né? O que eu sempre digo, se você não aprender, você não vai saber fazer mudanças. Mas os dados não mostram a mudança para você de cara. Você tem que juntar um aprendizado de dados aqui, um aprendizado de dados ali, para você propor, né, que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria. Nesse melhoria aqui é reduzir o tempo da manutenção, né? E aí você tem que estudar agora o processo. Nesse caso, você pode reduzir a frequência. Falar, por que está quebrando tanto em algumas coisas que tem um tempo médio aí, né? E reduzir a frequência de ocorrências, mas reduzir o tempo médio também de reparo, né? Então, qual é a estratégia que você vai adotar? Então, próximos PDCAs seria nesse sentido, de aprender essas coisas todas. Então, essa base de dados já nos serviu para um primeiro PDCA e serviria para um segundo, né? Para a gente ver as causas principais aqui, busca de causas aqui, né? Vocês tiveram nesse curso essa matéria, né? Essa matéria é muito importante, né? Por que que está acontecendo essas paradas? E por que que demora? Tem dois porquês aqui. Por que acontece tanta parada de máquina por mecânica, a pouco por mecânica, e por que demora tanto para reparar? Por que que esses campeões aqui de reparação têm que ser evitados, né? Então, para reduzir aqui o máximo possível o nosso tempo. Essa é a ideia, tá bom? Muito bem. A gente fez um primeiro exercício. Deixo para vocês investigar a célula Boco, o comportamento dos tempos de parada para elétrica e mecânica. Desculpa, elétrica, a gente já viu de mecânica da Boco, né? E do robô também, né? A gente viu mecânica dos dois. Deu log normal. Para o tempo de parada elétrica, né? Elétrica, que a gente não viu, qual é a distribuição nesse caso. Então, fica aqui como exercício. Por isso que eu resolvi, assim, ó, no meio do caminho, já deixar como exercício para vocês essas questões, né? Então, sempre tem dois casos, algum caso na mesma base, né?